Salve! Haha! Senhoras e senhores, fiz o pacto e o que será que aconteceu? O que aconteceu comigo? Eu vou dizer neste podcast. Esse é um daqueles formatos de podcast que você pode deixar rolando enquanto faz outras coisas. Peço desculpa desde já, que ao fundo você vai ter o barulho de chuva. Tá chovendo aqui na cidade, na região, tá relampeando também, pode acontecer de vocês ouvirem, não sei se vocês estão escutando mais barulho de trovão, o que pode dar Agora choveu, agora começou, só foi eu falar. Agora começou a chover forte. Isso pode dar um bom som de fundo, que pode ser aproveitado, mas não posso deixar de passar o conteúdo para vocês. Pois bem, fiz o pacto, mas deixa eu explicar quais que eu fiz. Não fiz pacto com deuses, não tenho nenhum deus assim para emanar a minha devoção, tá? Já tive, imagino. Se tive, foi inconsciente. Eu não sabia que era de tal forma que acontecia. Mas todo mundo já teve uma religião, né? Quando pequeno. Quando pequeno, por conta dos pais ou quem influencia ali nesse quesito na família. Atualmente não tenho um Deus assim para ser devoto. Eu não tenho devoção a um Deus específico, não tenho. Somente ali o universo, somente, né? É o ápice, é o máximo, que é o universo, seria o todo, o criador de tudo. Esse sim eu tenho a minha devoção, claro, com certeza, sempre. Que também não deixa de ser um ser vivo, uma entidade viva. Afinal, estamos dentro dele. É como se fôssemos umas células assim dentro de um corpo. Estamos dentro do corpo do universo, compondo o mesmo. Então por conta disso, sou devoto ao universo, digamos assim. Mas um Deus específico assim, físico, não tem. Por enquanto não. Mas deixa eu contar uma breve história que aconteceu comigo. Eu acredito que aconteceu com boa parte das pessoas nesse mundo, que é a comprovação de que esses deuses existem. Claro, muitas das vezes eles não vão aparecer para você, mas eles vão te dar sinais de que existem, porque estamos nessa frequência. Eles vivem em outro canal da televisão, entendem? Em outro canal do universo. E nós estamos nesse canal. Um canal não interfere no outro. O que pode acontecer é alguém ou alguns terem interferências. Se vocês conseguem enxergar, vocês não enxergam exatamente como é. Você enxergam parte, como se fosse uma interferência de um canal. Lembra daquelas televisões antigas em que se você deixava meio termo assim no dial, deixava meio termo, conseguia ter acesso de um canal, ficava dois canais, duas imagens assim, meio que as imagens ruins, claro, mas duas imagens você via que era de dois canais diferentes. É o que acontece com o pessoal que tem a mediunidade. Eles têm uma interferência de outra frequência.
Então tá. Tava eu na noite, junto com uma menina. A gente tava passeando aqui na zona sul da cidade. Tem uma orla bem legal. Não é como no Rio de Janeiro, claro. E estávamos passeando ali, conversando. E nesse rio, né, num riacho. Riacho não, perdão. Nesse lago, nessa lagoa tem areia, claro. Tem areia. Não sei se a areia condiz com o que eu estou dizendo. Mas tem areias e nessas areias tinha trabalhos. Trabalhos, oferendas para deuses, digamos assim. Aqui são muito populares os deuses da religião africana, que são os orixás, né? E nessa região onde eu estava, na Zona Sul ali, na orla, é praticamente uma região da orixá Oxum. E nessa noite tinha diversas oferendas para ela. E eu era leigo, né? Quer dizer, eu tinha um muito limitado conhecimento, mas tá, eu sempre fui desafiador e acho que esse foi um problema na época. Agora eu sei que valeu a pena, porque acredito que se não tivesse passado por isso não acreditaria tanto, ou acreditaria de fato. Tava eu passeando com a menina e a menina olhou assim pra oferenda e eu, quer saber? Falei pra ela, eu vou apagar aquelas velas. Tinha umas velas na areia, uns buracos, assim, umas velas enterradas nos buracos, numa sequência, uma fileira. E tinha umas velas ali naqueles buracos, na terra, na areia. Então, quer saber? Eu falei pra ela, eu vou ali apagar aquelas velas. Aí ela disse, não vai. Né? Temos que respeitar a religião e tal. Eu vou te provar que não existe isso, tá? Eu falei pra ela. E fui lá e chutei areia pra jogar areia pro buraco e apagar, consequentemente, as velas. E foi o que aconteceu, apagou algumas velas, a menina ficou horrorizada, mas ela ficou de cúmplice. Ela ficou mal pela situação, mas ficou de cúmplice. Porque ela poderia ter me impedido de forma mais incisiva. E de repente ela nem acreditou que eu fosse fazer. Mas eu fiz. Então, tá. Aconteceu que passou essa noite, tudo bem. Uma semana depois começou. Decadência financeira. As velas que eu tinha chutado eram de cor amarela. Acredito muito que tenha sido oferendas para Oxum, tá? Até porque ali a região onde eu estava era a própria região de Oxum. Tá? Ok. Uma semana depois começou a decadência financeira. Mas foi bem sutil. Foi muito sutil. Começou por ela e foi passando para mim. Foi uma sutileza. Foi bem simples assim. A gente não dava nada. Nem associava a questão financeira que estava caindo, porque começou a aparecer dívidas e dívidas, certo? E a gente não associou ao fato do passeio à noite, ok. 1 mês depois, 2 meses depois, decadência e decadência financeira. Eu, particularmente, ela acredito que não, mas eu, particularmente, fechando 6 meses,
As últimas semanas dos 6 meses, eu já estava passando fome. Estava sem nada para comer. Desempregado, com dívidas. Tava uma situação muito complicada. E na semana em que eu mais estava ruim, em que eu mais passei fome, eu lembrei da noite. Aí me veio à mente, acreditei na hora que foi o ato. Me veio muito nitidamente no meu consciente. No meu consciente. Eu simplesmente passei a acreditar. Eu estudei sobre a deusa, sobre a orixá, Oxum, e tudo conferia, tudo batia. Ela lida com as questões financeiras, né? E simplesmente ela trancou a minha vida. Trancou até que eu pudesse acreditar, entende? E acreditei. No final de semana, quando eu tive a oportunidade, né? Quando eu tive a oportunidade de ir lá pedir desculpas no mesmo local, eu fui. Pedi da minha forma. Pedi da minha forma. Pedi desculpas da forma que eu conhecia ser o certo, mas fui lá. Acredito que ela percebeu a minha intenção, viu que eu estava arrependido e que tinha aprendido a lição. Não deixa de ser um contato, não deixa de ser um acordo, né? Uma lição, uma experiência com um Deus, né? Ok. Então, existe. Se quiser, faz o teste. Faz o teste. Só não me responsabilizo. Faz o teste já consciente de que pode acontecer alguma coisa complicada. Então, pacto, acordo, lições também com deuses também é possível, existe. Mas atualmente não faço, não tenho. Mas eu tenho pacto, tenho acordo com servidores, que são demônios. Tenho acordo com um anjo. Bom, tenho também o meu anjo protetor, que mal fala comigo, mas enfim. Mas tenho de diversas. Tenho de duas, tá? Para não dizer diversas, tenho de dois sistemas de magia. 3, mas um é bem singular. Eu tenho esse é só um servidor. Os outros 2 tem diversos, tem alguns mais. Tem a Goécia. Eu tenho acordo com 3 daimons. 3 ou 4. 4. Na minha contagem, 4. Porque eu fiz muito antigamente. Um pouco antes, um pouco depois dessa situação. Em que eu comecei a estudar, né? Eu comecei a estudar depois desse ocorrido com a Oxum. Comecei a estudar magia, esse negócio, toda a disciplina, tudo que envolve o metafísico, eu comecei a estudar depois dessa situação, depois dessa história. Pois bem, mas eu postei aqui no canal 3 acordos, 3 pactos com servidores do Grimório da Ordem dos Rostos Revelados, que é o Lúcifer e os Demônios Escondidos. Daí são 3. Por que postei estes? Por causa da eficiência no quesito emergência, tá? Eu acompanho os comentários, claro, e vejo o pessoal muito solicitando ajuda financeira, mas pedindo como se quisesse ser rico, que quisesse a riqueza. Para ter
o acordo de riqueza é muito mais específico. E se você está numa situação específica distinta, não vai fechar a conta, não vai bater, não vai entrar em fase. Então você tem que fazer... O que você tem que fazer? Você tem que sair dessa situação ruim, chegar numa neutralidade, numa situação ok, em que você está tudo certo, não tem dívida com ninguém, não tem nada, e passar para uma fase, uma situação de que está sobrando dinheiro. Aí sim você pode pensar em fazer um acordo de riqueza. Mas enquanto você estiver numa situação ruim, não é a melhor opção, não é viável. Não vai dar em nada. Porque você está numa fase, uma situação que não confere com o que você quer, com o que você está compactuando, que você está colocando no acordo. Então o que acontece? Esses 3 que eu botei, vou colocar mais um, vou postar mais um, né? São acordos que vão te tirar da lama. O pessoal se apresenta com problemas financeiros, tá? Acordo, a solução. Acordo com o Diopes. Tá aqui no canal, acordo com o Diopes. Então o que acontece? Quando você faz um acordo com o Diopes, ele não vai te dar milhões de reais. Ele pode nem te dar dinheiro, entende? Por exemplo, você está com uma dívida muito grande, muito longa também. O que acontece? Você faz o acordo e do nada aparece uma proposta de solucionar essa dívida por um valor X e a dívida está quitada. E você tem esse valor X. Entende? Ou o que aconteceu comigo. Eu fiz, mas fiz esporadicamente porque eu estou numa situação neutra. Mas fiz para provar, para testar também, que o pacto com o Diopes é eficaz. Fiz e instantaneamente não posso dizer, mas no final da noite fiz o pacto de manhã e à noite me veio uma proposta de R$70 a mais na minha renda atual. Fechou. Era isso. Era o que eu queria. R$70 a mais, tá ótimo. Tá ótimo, vai me deixar numa situação mais confortável que já está. Porque eu tô numa situação neutra para mais. E é isso aí. Deu certo. O pessoal também chega... E aí tem outra situação. Tá. Fez o pacto com o Diopes, ok. E aí não tem ideia do que fazer. Tipo, no que eu vou trabalhar? No que posso fazer para ganhar mais? Acordo com o Samuron. É a solução. Ele vai te despertar, ou ele vai tirar da lama os seus talentos que estão enterrados, os seus talentos que estão debaixo dos muitos pensamentos desnecessários que rondam a sua mente. Você vai conseguir enxergar os seus talentos, ou simplesmente, ou 2 ou 3, enfim, mas você vai conseguir enxergar, porém você vai ter que resgatar esse talento do buraco. Ou seja, comigo aconteceu o seguinte: eu sempre escrevi, eu tenho praticamente 10 anos escrevendo, eu sempre escrevi histórias para contos, ficções, e fiz o acordo com o Samuron, justamente isso que aconteceu. Ele despertou esse talento que eu tenho e comecei a escrever. Um primo meu, ele trabalha como... Ele tem a renda dele e trabalha como ator, trabalha com produção de filme. Ele conhece o pessoal que trabalha com produção de filme. E ele me pediu, eu contei pra ele uma história que me veio à mente. E ele, cara, escreve. E escrevi, pronto. Agora escrevo. O que aconteceu? Após o pacto, me despertou a habilidade. Atualmente escrevo roteiros
E escrevo também e-books que vou postar na Amazon. O que eu estou escrevendo atualmente, já vou colocar, assim que estiver pronto, vou postar na Amazon para vender. Vai me gerar renda, se alguém comprar, né, claro. Pode me gerar renda e pode e tem a situação do roteiro, que também pode me gerar renda também. Claro, eu tenho a ciência, tenho o conhecimento de que agora não vai me gerar renda para agora, mas vai ser uma renda escalável. Ela vai estar ali, pode me gerar renda com o passar do tempo. Enquanto eu estiver dormindo, pode me gerar renda, ou fazendo alguma outra coisa, vai estar ali vendendo, vai estar ali à venda. Para outras pessoas pode acontecer de forma mais rápida. De repente você descobre uma habilidade que te dá dinheiro amanhã, ou no mês que vem, ou semana que vem, ou sempre nos finais de semana. Entende? Mas é uma habilidade que vai ser despertada, que você vai ter que trabalhar em cima dela. Ela vai aparecer para você, aí cabe a você decidir se você quer ou não. O demônio vai fazer a parte dele. Entende? E situação de idade avançada. Para você gerar uma renda, para você ter uma renda e você despertar sua habilidade, de repente você tem a limitação da sua idade avançada. A solução para isso, acordo com Dagoles. Ele vai te fazer parecer mais jovem, tanto aparentemente, quanto, aí já é uma teoria minha, quanto fisicamente. Você vai parecer mais jovem, você vai parecer mais disposto. O autor, ele dá ênfase na aparência física, mas ele coloca o detalhe de que a aparência física vem de dentro. Ou seja, de óbvio, você vai te dar saúde suficiente para você ter uma aparência mais jovial. Entende? E com isso, é só fazer o cálculo. Vai te dar mais saúde. Vai te dar mais disposição. Ou como é que você pode ser considerado jovem se você não tem disposição? Né? Vem de dentro para fora. Essa disposição vai vir e o pessoal vai chegar, realmente você tá com a saúde muito boa. Ou você tá fazendo muitas coisas, muitas atividades, trabalhando bastante. Você parece mais jovem, porque só quem é jovem tem tamanha ou tal disposição. Entende? Pronto. Comigo aconteceu, mas foi mais questão estética. Eu tenho um problema aqui de entradas de cabelo. O meu cabelo tava caindo. E aconteceu que eu fiz o acordo, né? Eu vou até postar uma foto aí. Já deu uma melhorada. Uma melhorada. Em 2 semanas aí, 1 semana, já deu uma melhorada. E é exponencial. Vai melhorar cada vez mais. Claro que isso não é mágica, mas ele vai abrir os caminhos. Em todos os casos, em todos os demônios, eles vão abrir os caminhos para a situação acontecer, para o seu desejo acontecer. Então, por exemplo, se você quer trabalhar, ele vai abrir os caminhos, só que o caminho é um caminho. Você vai ter que trilhar, você vai ter que escolher. Entende? O recurso vai estar ali. A facilidade vai estar ali. É só você trilhar. Mas aí você vai ter que trilhar, né? Você vai ter que andar. Já fiz outros pactos que ainda não deu certo. Acontece muito. Qual é a solução para isso? Bom, ou você espera, ou você tenta uma outra vez.
mas que não seja de forma ansiosa, tá? Volta daqui a 3 meses, 6 meses e tenta de novo, se não der certo. Ou, se for uma coisa muito grave, volta daqui a uma semana e tenta mais uma vez. Ou tenta outro sistema de magia, ou outro servidor, mas que não seja de forma ansiosa. Qual a minha pretensão? É fazer mais podcast guiando no sistema do patchworking dos demônios, do Lúcifer e os demônios escondidos. Só que os direcionado para a riqueza e os direcionado para situações específicas, além da neutralidade, da fase de neutralidade, eu vou estar postando no Hotmart. Porque o YouTube ele demora para render. E no Hotmart vai ser uma outra fonte de renda e vai ser algo mais instantâneo. Comprou, já tem a renda e você já tem o conteúdo, entendeu? Mas vai ser lá. Esses assim mais específicos para o 2º degrau e o 3º degrau da humanidade vai ser lá. Eu vou postar lá e vai ser bem mais direcionado, bem mais trabalhado. Vou estar explicando de forma mais detalhada nos próximos. Mas é isso, os pactos de riqueza mesmo, a riqueza raiz, vou postar tudo no Hotmart. Ou você lê o livro. Mas tem pessoas que não lê. Tem pessoas que querem simplesmente fazer e era isso. Não quer se preocupar em ler um livro inteiro. E aí essa pessoa vai lá e pode comprar. Pode acessar. E pode acessar sempre que quiser. Sem anúncios, né? Não vai ter anúncio para atrapalhar. Atualmente não tem, né? Mas, enfim. Posteriormente pode ser que tenha. Então, você pode comprar lá. Já que você optou por não ler o livro, né? Um exemplo. Você pode comprar lá. Já vai estar tudo mastigado. Já vai estar tudo pronto. É só seguir o roteiro. Simples. E não vai precisar fazer ritual. Não vai precisar de cerimônia. O valor vai ser bem simbólico. Vai ser mais pelo trabalho em questão. Pelo trabalhão que é fazer esses vídeos, esses podcasts. E sabe qual é a melhor forma para o dinheiro, para a riqueza chegar até você? É deixando o like aqui neste podcast. Comenta livremente, se ficou alguma dúvida, fique à vontade, a casa é de vocês. Se inscreve no canal e, para não perder nenhum conteúdo como este, ativa os sininhos, ativa o sininho e aguarde para os próximos podcasts.